Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio nessa jornada de construção de conhecimento sobre Excel. Eu sou Adriano Barbosa, este é o meu canal, seja bem-vindo. Eu espero que você tenha acompanhado essa jornada comigo. Se você não deu os passos anteriores, procura na descrição do vídeo e volte lá. Tem uma playlist, tem um conteúdo complementar, um material para você baixar. Faz os episódios anteriores e depois vem comigo nessa jornada que eu acredito que você vai sair daqui um pouco mais conhecedor do Excel. Na aula anterior nós vimos um pouco sobre extração de dados em textos, arrumar textos e utilizar algumas funções em conjunto para extrair pedaços de textos. E na aula de hoje nós vamos voltar de novo em um assunto que a gente já começou a ver, que é interessante, que a gente usa bastante, que são datas e horas. Na verdade, nos episódios anteriores a gente falou sobre datas. Como é uma data, então você já sabe que a data ela é um valor ali sequencial, uma contagem de dias desde 1900. Se você ainda não sabia disso, tem um vídeo ali que fala, que explica em mais detalhes, então volta lá a conferir. Mas agora que você já sabe que a data ela é uma contagem de dias desde 1 de 1900, se cada dia que passa, ontem era um dia, hoje é outro, cada dia que passa a gente conta nessa contagem de dias. Como que a gente considera a hora então nesses dias? Então a gente, parece que é complexo, mas se a gente for ver é bem intuitivo. Se eu tenho um dia inteiro, uma contagem de dias, que é a data que o Excel trabalha, como por exemplo esse número aqui, 3/2/2023, é o dia 44.960. Se eu sei disso, como que eu represento uma hora dentro de um dia? Obviamente vai ser uma fração, ou seja, se um dia é igual a 1 dentro do Excel, e esse dia tem 24 horas, uma fração desse dia, que representa uma hora, vai ser 1 dividido por 24. Então, cada hora dentro do Excel é representada por uma fração, que é uma divisão de um dia inteiro, das 24 horas, em horas. E aí, obviamente, com isso a gente consegue fazer cálculos, entender, fazer uma diferença de uma hora para outra dentro de uma data. E aí você pode ter dentro do Excel datas que não possuem hora, que é esse exemplo aqui, eu coloquei o valor, e essa data ela não possui hora, porque o número está inteiro. A gente já consegue ver isso aqui, eu tenho um número inteiro. Deixa eu voltar aqui para número. Eu tenho um número inteiro, se vocês observarem, não tem nenhuma casa decimal depois da vírgula. Isso quer dizer que é um dia inteiro, é um dia 0 horas. E aí, quando eu formato isso no formato de data, vocês já podem ver que é o formato lá que a gente já viu antes. Tem um dia 23/2/2023, 3/2/2023, às 0 horas. Porque eu não tenho nenhuma hora adicionada aqui. E aí, para mim adicionar a hora dentro dessa data, como que eu faço? Basta eu adicionar a fração da hora. Aqui um exemplo. Eu peguei aqui uma hora, que está representada aqui, e multipliquei pela fração que equivale a uma hora, que é o quê? É um dia dividido em 24 horas. Então, essa fração de 0,0417, se eu somar ela na data, eu passo a ter uma data com hora, que é esse exemplo aqui, que vocês estão vendo. Deixa eu destacar aqui com a caneta, para vocês ficar mais claro ainda. Aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Então, se eu tenho uma fração, eu passo a ter a data com hora. Então, assim vocês já conseguem distinguir quando vocês têm um número, mesmo que não está formatado
num formato de data e hora, só de você ver o número você já sabe. Se o número não tem casas decimais, igual esse caso aqui, ele é só uma data. Se o número tem casas decimais depois da vírgula, ele é uma data e tem uma hora. E aí, quando formata essa data e hora, a gente passa a enxergar a data e hora no formato que a gente conhece. Então, aqui nesse exemplo, vocês podem ver que isso é igual a isso, que é igual a isso, dentro de um dia. Feito essa explicação, agora eu vou deixar aqui para vocês alguns exercícios para vocês trabalhar relacionado com essas funções que eu expliquei com o conceito de data e hora. Eu espero que vocês consigam fazer. Peço que vocês pausem o vídeo e volte comigo daqui a alguns minutos. Bom, continuando então, agora que vocês já tentaram fazer o exercício, nós vamos resolver esse exercício juntos. Eu vou aumentar um pouco aqui o zoom para ficar mais fácil da gente enxergar. E a gente vai resolver por partes esse exercício. É um exercício que está aqui bem tranquilo, já está descrito como fazer, mas a ideia é você praticar, porque você só vai conseguir fazer ficar bom e resolver os problemas que aparecer para você à medida que você vai praticando, vai descobrindo coisa nova, aí vai juntando pequenas funções e fórmulas que você aprendeu, aí você consegue criar coisas grandiosas ali dentro do Excel. Então, aqui nós temos uma base de dados onde tem datas, horas de entradas e horas de saídas fictícias. E aí a gente tem aqui então horas trabalhadas. Então, para chegar nas horas trabalhadas, você deve calcular a diferença entre as horas. Então, a gente, como eu expliquei antes, que nós temos uma fração que representa a hora e isso está transformado em um número. Se eu quiser saber quantas horas eu trabalhei dentro de um intervalo, é só fazer a diferença da maior hora para a menor hora. Então tá aqui. Se a gente observar, aqui está formatado como hora, mas se eu tiver formatado com número, eu tenho aqui 0,16, que é uma fração de dia. Lembrando que as horas e as datas representam um dia ou uma fração de dias. Se for uma data exata, é um número inteiro. Se for uma data mais horas, tem uma fração dessa data que será a próxima data, como é o caso aqui. Então, se eu tenho uma fração, esse 0,16 representa o quê? Se a gente pegar isso daqui, esse 0,16, que é uma fração do meu dia, e multiplicar por 24, eu vou ter isso em horas. Então, eu tenho aqui 3 horas, 77. Não é 77 minutos. Então, para mim achar os minutos que seriam dessa hora, eu teria que calcular isso também. Então, vamos fazer aqui embaixo, só para a gente calcular. 0,77 de uma hora vezes 60, aí eu vou ter um resultado. Então, é 46 minutos. Então, eu tenho 3 horas e 46 minutos e alguns quebrados. Então, se eu formatar isso, vou tirar de novo aqui o 24, senão vai dar errado. Era só para explicar. Se eu formatar isso daqui como hora, eu tenho 3 horas e 46. Então, vocês viram como que eu calculei. Eu peguei a diferença das duas horas, que são frações de dia, multipliquei por 24 para me transformar em horas, e aí, obviamente, essas horas, as frações da hora, eu tenho que multiplicar por 60 para transformar em minuto. Feito isso, aqui basta arrastar, então eu tenho minhas horas. A segunda parte do exercício é: utilize a função texto para transformar a data de cada linha no dia da semana, por extenso. Então tá aqui, eu tenho aqui uma data, que é um número, e eu quero chegar no dia da semana por extenso.
Então a gente pode utilizar aqui uma função chamada texto. Essa função recebe um valor, que geralmente para esse fim a gente usa a data, e aí o formato do texto. Ele vai fazer uma formatação parecida com a formatação de data e hora que a gente conhece. E a gente pode passar esse formato de texto a alguma coisa que a gente quer que seja o nosso formato. E aí um formato para dia da semana vai ser o D, 3 vezes. A gente vai ter aqui o dia da semana abreviado, 4 vezes eu tenho o dia da semana por inteiro. E aí, como que eu sei dessa formatação? Você pode ir na documentação da função, que você vai encontrar mais detalhes, e também quando você vem no personalizar aqui formatos, você já tem uma dica de alguns formatos possíveis aqui nessa lista. Então, você olhar, você vai ver, ó, DDD, DDMA. Então, basta você explorar, ver aqui o que faz cada um deles e depois utilizar no seu dia a dia. Então, eu fiz a formatação, vou arrastar para baixo, está feito. Agora vamos aqui para a próxima coluna. Considerando que segunda, quinta trabalha-se 9 horas e sexta 8 horas, aqui você pode utilizar a função C, que a gente viu nos episódios anteriores, para poder calcular os minutos conforme o dia da semana, os minutos disponíveis. Então a gente vai colocar aqui C. A gente vai colocar C. Se o dia da semana for igual, eu vou fazer um teste lógico. Se o dia da semana for igual ao sábado ou for igual ao domingo, não trabalha. Se o dia da semana for segunda, terça, quarta, quinta, trabalha X horas. Se for sexta, trabalha X horas. Então a gente vai fazer isso por partes. Então vamos resolver por partes. Aqui a gente vai fazer primeiro, utilizar uma função chamada dia da semana, que a gente passa aqui uma data para ela. Também especifica como que a gente quer que retorne para nós. Tem várias opções. A primeira, ele retorna um número entre domingo, sendo 1, domingo, 7, sábado. 1 sendo segunda e 7 sendo domingo. Então a segunda opção é um pouco mais interessante, porque se eu tenho 1 sendo a segunda e o 7 sendo domingo, eu posso fazer um C pedindo que eu quero ver as datas menor que 6, e aí eu consigo comparar isso já. Então vamos dessa segunda opção. E a gente vai ver o que retorna. Retornou um 6 aqui para mim porque é um sábado. Então sábado, obviamente, não trabalha, nem domingo. Então não tem minutos disponíveis. Então a gente vai começar primeiro por essa regra. Se o dia da semana, eu vou até copiar essa função que eu já escrevi, porque eu vou usar ela mais de uma vez. Eu vou arrastar um pouco mais para a direita para ficar mais fácil de a gente ver isso na tela. Então, se o dia da semana for maior ou igual a 6, quer dizer que vai ser o sábado e o domingo, qual que é o valor que eu vou retornar? Eu vou retornar 0, porque eu não trabalho. E aí, se o valor for falso, eu vou lançar uma nova condicional, igual a gente viu no C aninhado. Se o valor do dia da semana, que é a função que eu copiei, for menor do que 5, quer dizer que vai ser de segunda até quinta, menor do que 5. O 5 é a sexta. Então, se for menor do que 5, qual que vai ser o valor? Eu vou ter aqui trabalhando 9 horas vezes 60 minutos. Caso contrário, se não for nem sábado nem domingo,
Se não for de segunda a quinta, vai me sobrar a sexta. Então, a sexta são 8 vezes 60. E aí eu fecho aqui o parente do meu C, fecho o parente do meu C. Então, no caso, sábado, ele resolveu para mim 0. No caso aqui, sexta, 480 minutos. Domingo, 0. 540 minutos. E assim por diante. Nós temos aí configurado minutos disponíveis. E agora a gente vai para a próxima coluna. Essa é fácil. Você sabe quantas horas foram trabalhadas, basta a gente multiplicar as horas trabalhadas por 60, que vai trazer um total de minutos trabalhados. É fácil, mas nem tanto. Por quê? Aqui não basta eu multiplicar isso daqui por 60. Por quê? Porque isso daqui eu preciso que seja em número. Lá está em dias. Então, primeiro, vamos por partes. Eu tenho que pegar a minha fração de dia, que representa a hora, multiplicar por 24 horas, eu passo a ter isso em horas. Se eu tenho em horas, aí eu multiplico por 60, que eu passo a ter em minutos. Agora sim, eu tenho aqui a hora em minutos. E aí basta eu arrastar até o final. Então tem minutos disponíveis, minutos realizados, inclusive aqui sábado e domingo, a hora extra está 100%. E aí eu tenho aqui uma taxa de aproveitamento. Se eu tenho minutos disponíveis e eu tenho minutos realizados, eu consigo saber quanto daquele tempo eu aproveitei. Então tem aqui uma taxa de aproveitamento, que é a divisão dos minutos realizados pelos minutos disponíveis. Ou seja, eu aproveitei 51% do tempo que eu tinha disponível. Então esse é um tipo de cálculo que às vezes é necessário fazer. E aqui nós nos deparamos com um div by 0. Por quê? Se eu trabalhei num dia que eu tinha minutos disponíveis 0, ao tentar dividir esse por 0, a gente tem esse erro que não existe divisão por 0. E aí, para tratar isso, nós podemos colocar um se erro ou fazer uma verificação antes de dividir. Se eu realizei minutos e eu não tinha nada disponível, eu aproveitei 100% do tempo. Então, a gente pode fazer aqui uma comparação. E entra de novo a função se. Então, vou escrever se eu vou testar. Se os minutos disponíveis for maior que 0, eu continuo fazendo a conta que eu estava fazendo antes. Se não, se for 0, vai me dar aqui um 100%, que aí no Excel eu vou colocar 1, porque 1 no Excel representa o 100%. Então, basta eu arrastar novamente, e agora eu tenho aqui o aproveitamento calculado. E agora, descendo aqui mais para baixo, nós temos a parte de totais. Então, nós temos dias trabalhados. Aqui a gente pode utilizar a função dia, ou ainda fazer uma fórmula descontando a diferença entre o maior e o menor. Então, a gente podia colocar aqui dias, dia trabalho total. Dia trabalho total retorna o número de dias úteis. A gente podia fazer ainda, na verdade, só uma contagem, né? Porque aqui já tem todos os dias, eu sei que foram trabalhados. Então, eu faria uma contagem. A gente podia fazer uma contagem também para saber se os dias úteis, se os dias, contar os dias que tinham minutos disponíveis, enfim. Eu vou fazer aqui uma contagem. Conte valores, vou selecionar um intervalo, então tem 14 dias trabalhados nesse intervalo. E agora os totais, calcular os totais, mínima, média, máxima e soma de horas trabalhadas. Média
média. Mínimo. Máximo. E se vocês observarem como eu estou fazendo média de células que são data, obviamente já vai formatar aqui como data. Somar as horas trabalhadas também é possível. Então tem aqui a soma das horas, que vai dar... Ele não vai formatar corretamente, nesse caso. Nesse caso eu teria que somar, aí fazer aquele ajuste. Eu tenho a fração de dias multiplicado por 24 horas. Eu tenho aqui em horas, aí eu tiro a formatação aqui de hora para número. Então são 55 horas trabalhadas. E aqui mesma coisa, né? Média de minutos. Então a gente pode fazer a média. É só repetir, na verdade, as funções que a gente já fez antes. Média, mínimo, máximo, soma, e aqui também totais. Agora aqui o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, já resolve. E a média final aqui do aproveitamento. E assim finalizamos a correção do exercício. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixe aí os comentários do que você achou. Se inscreve no canal, não esquece de compartilhar com seus amigos. Eu espero te ver no próximo episódio. Um abraço e até mais.